E aí galera, aqui quem vos fala é seu saudoso Jorge de Lima, direto do Pirambu Pensante para vocês, com o programa Crítica Social, cujo tema é a influência negativa da mídia sobre o bairro Pirambu. Bom galera, para iniciar esse estilo podcast, a gente primeiro vamos se basear, galera, em trabalhos acadêmicos, em livros, notícias e até documentários e livros e temas não relacionados só ao bairro Pirambu, mas para trazer uma análise. Bom, eu utilizei como fonte um trabalho acadêmico da Débora Marques da Silva, que o tema é o Pirambu e suas geografias. Também utilizei o livro Um Monge Missionário, a vida e obra do Padre Caetano, do irmão Narcélio Ferreira, onde ele fala também a influência negativa da mídia dentro do bairro Pirambu. Temos também um trabalho acadêmico com o tema o papel da mídia na construção da imagem da favela carioca como atração turística, que é um tema muito interessante também, que fala a respeito de como a mídia lá no Rio de Janeiro conseguiu sair dessa paranoia midiática de trazer a imagem da favela como só violenta e partir de pressuposto que dá sim para a favela ser um local turístico. Então modificou literalmente a vida de muitos cidadãos, onde hoje existem empresas que faz turismo dentro da favela, não só do Morro do Alemão, como de vários outros complexos, mais de 13 comunidades lá e etc. Bom, tem uma fonte também interessante, que é o Observatório das Favelas. Esse Observatório das Favelas traz uma análise muito interessante de jornais, onde ele conseguiu observar por alguns meses os noticiários desses jornais perante determinadas comunidades lá do Rio de Janeiro e percebeu que boa parte dos jornais falam mais sobre a violência, a criminalidade e droga sobre as favelas do que sobre os esportes, sobre a cultura, sobre o entretenimento na favela e sobre a infraestrutura e sobre a segurança e etc. Então, boa parte dos jornais acabam ainda hoje falando quando o tema é favela, comunidade, etc., sempre focando na violência, criminalidade e droga. Bom, outro livro interessante também que eu coloquei como uma fonte é o livro Acredite, Eu Estou Mentindo. Na verdade, o livro é Acredite, Estou Mentindo, de Ryan Holiday, que é um cara que conseguiu manipular a mídia de grandes jornais nos Estados Unidos, e nesse livro ele explica como ele fez isso e como a mídia, de certa forma, é fácil ser manipulada, é fácil impor um discurso no qual ela replica esse discurso, muitas vezes sem saber de onde veio e para onde vai. Bom, para começar esse podcast da influência negativa da mídia sobre o Pirambu, eu vou falar um texto que está no Pirambu e sua geografia, da Débora Marques da Silva, que fala o seguinte, trazer alguns textos interessante para começar. Ela fala assim: no caso do jornal, ele não é apenas um local de informação e transmissão de conhecimentos, mas também um instrumento de produção de conhecimentos e que possui certas estratégias de regulação ante ao leitor que visa orientar e estabelecer saberes. De modo geral, os recursos textuais e imagéticos estão envolvidos em formas de poder, saber e contribuem para a produção de significados. Ou seja, o jornal, galera, ele não é só um instrumento de informação. Ele transmite conhecimento e cria no leitor, por meio dos textos e das imagens, uma concepção, um saber a respeito do que se está passando, seja de um bairro, seja de uma pessoa e etc. Tem outro texto interessante que fala que como ocorre com o jornal impresso, considerado um instrumento que exerce determinada ação sobre o leitor, impondo como ele deve pensar, que assuntos serão discutidos. Desse modo, o leitor é conduzido a pensar sobre o que está sendo dito, aceitando ou rejeitando o que não foi dito. Não está em pauta, também são discursos. Nesse contexto, observei que o Pirambu quase sempre aparece nos discursos dos jornais, atrelado às representações que empanam, ou seja, que escondem a sua imagem, levando o leitor à noção de um espaço problemático. Bom, galera, a Débora Marques, ela expressa definitivamente aquilo que acontece na realidade. Muitas vezes os jornais criam e orientam as pessoas a pensar de determinado por meio de um discurso que ele impõe para a sociedade, seja por moradores que moram no bairro, seja por moradores que são externos ao bairro, mas ele impõe uma imagem do Pirambu que leva aquelas pessoas que observam o bairro Pirambu a ver somente o bairro como um local problemático, e nada mais disso. Temos outro texto dela que fala o seguinte: o indivíduo é sujeito aos diversos discursos, das quais só será se compartilhar o que ali está sendo posto. O jornal, ao vincular matéria sobre o Pirambu, endereça discursos cujo objetivo é único: a tentativa de que todos, ou pelo menos a maioria, assimile a mensagem da mesma forma. Ou seja, trazendo para a realidade do Pirambu ao longo das décadas, desde a década de 60 até antes, desde a década de 30, de 32, quando teve as grandes migrações, quando teve a grande seca, até o contexto atual, as grandes mídias locais e até as mídias que não são daqui, eles atenuam o mesmo discurso de sempre. Mostra o Pirambu simplesmente como local violento de droga e de desordem, de caos. Como se isso fizesse literalmente a realidade do Pirambu e fosse apenas isso. Eu não estou tirando o mérito
de analisar o contexto de gangues, de tráfico de droga e nada disso. A mídia ela tem que cobrir essas coisas. Porém, o que passa na imagem, no psicológico e na imagem que se torna o Pirambu, por só existir esses casos que são relatados, principalmente nas grandes mídias a respeito do bairro, torna que as pessoas só enxergam isso no Pirambu. Isso dificulta, prejudica e causa aquilo que todo morador do Grande Pirambu já sentiu um dia, sendo muitas vezes discretamente ele sentiu isso e outras vezes descaradamente, que é o quê? É o famoso preconceito por você morar no Pirambu. Simplesmente existe esse preconceito. E esse preconceito não é porque as pessoas são ruins, mas é porque a mídia teve grande influência sobre isso. Eu não estou querendo inocentar e criar um romantismo a respeito do bairro Pirambu, de dizer que aqui é mil maravilhas, que aqui é felicidade, que aqui é o paraíso na terra, que os pobres são inocentes e tarará, tarará, e nem fazer um discurso de guerra de classe entre eles e nós. Não estou falando isso, eu só estou dizendo. E nem pretendo fazer uma coisa dessa. Eu só estou dizendo que a realidade é que o Pirambu não é só violência, não é só tráfico de droga, não é só miséria e etc. Aqui, principalmente hoje em dia, no contexto atual de 2020, o Pirambu tem muito, mas muito mais a oferecer do que isso. Nós já passamos daquele período de sermos literalmente miseráveis. Não estou dizendo que no Pirambu não existe miserável. Existem pessoas ainda de classe média, muito classe baixa e classe muito precária no sentido econômico de passar necessidade. Isso existe no Pirambu, mas já é uma minoria. Então passamos dessa fase e estamos numa fase onde tem muitos jovens com seus conhecimentos, muitos jovens na faculdade, muito empresário, empreendedores, muitas pessoas dedicadas à política e organizações sociais já com desenvolvimento gigantesco. Temos a questão religiosa também, tanto por parte dos católicos como por parte dos protestantes, muito bem desenvolvida no bairro, fazendo coisas extraordinárias e ajudando a juventude a sair e desviar o caminho das drogas em relação a tráfico de droga e etc, para um caminho de cidadão, de buscar conhecimento e etc. Ou seja, estamos num patamar de bairro que cresceu, só cresceu, e não acontece que no Pirambu só é violência, tráfico de droga, etc. Pelo contrário, a boa parte e muita parte do Pirambu, da maioria de seus cidadãos, ele veio e vivencia o Pirambu como algo que melhorou muito e está melhorando. E tem muita coisa boa. Já tem pessoas muito capacitadas no bairro Pirambu. Tem pessoas que hoje trabalham com o intelecto, simplesmente não pegam em trabalhos pesados, simplesmente trabalham com a sua inteligência, a sua capacidade. Coisa que outrora era inimaginável por sermos vistos de trabalhadores desqualificados e mão de obra barata. Hoje em dia não. Hoje em dia existem muitas pessoas muito qualificado. E eu estou falando só nas partes econômicas, fora a parte de religiosa. Hoje temos no bairro Pirambu um local, principalmente da parte da Igreja Católica, muito bem estruturado e desenvolvido. Pessoas hoje, questão de teologia, são muito mais capacitadas. Não é à toa que tem esse livro, Um Monge e um Missionário, onde conta a história do Padre Caetano e das coisas que ele fez, tanto na parte religiosa como na parte social, aqui para o bairro Pirambu. E para relatar um pouco sobre o tema, a influência negativa da mídia sobre o Pirambu, vou citar um texto aqui que está dentro do livro que fala o seguinte: muitos sabem desse fato curioso. Os moradores do Pirambu eram alvos de preconceito devido à repercussão enfática da mídia no que decorre à sua pobreza e violência, ficando difícil até mesmo para muitos dos seus moradores conseguirem emprego fora. Isso que é relatado pelo irmão Narcélio Ferreira no livro Um Monge e Missionário, Vida e Obra do Padre Caetano, é um relato que até hoje se enraiza no preconceito a respeito dos moradores do Pirambu. E é isso que eu trago. Eu não trago uma crítica à mídia a respeito ao tráfico de drogas, ao combate às drogas, à ação policial no bairro para combater esses criminosos. Não. Eu faço uma crítica à mídia a respeito dessa imagética, dessa imagem criada do Pirambu de mais de meio século, bota aí 5 décadas da existência do Pirambu e mais, criando uma imagem negativa do Pirambu, que isso atrapalha em todos os aspectos da vida social dos moradores do bairro. Como, por exemplo, acaba tendo preconceito na questão econômica, de muitos empresários, franquias não querer ser abertas no bairro Pirambu por conta desse preconceito, achando que aqui só tem violência, etc. Isso causa também problemas religiosos, no sentido de moradores de outro bairro ter medo de vir para um culto, ou então vir para uma igreja, ou se batizar em igreja, ou então estudar teologia nas igrejas e nas instituições religiosas do bairro. Isso causa problema também, problema de autoestima dos moradores do bairro, que acha que eles são realmente violentos, eles são mesmo ruins, são burros, etc. Não, o bairro Pirambu em sua maioria, são pessoas trabalhadoras, inteligentes, focadas em objetivo e guerreiras em sobreviver e ter sobrevivido diversas necessidades econômicas e sociais num contexto diferente em diversas etapas do desenvolvimento do bairro Pirambu. E o que acontece? Isso vai prejudicando psicologicamente, financeiramente, até intelectualmente as pessoas, por já ter essa imagem pregada por uma mídia. Muitas vezes essas mídias fazem determinadas matérias sem pensar nas consequências.
Eu não estou dizendo que a mídia deve tratar o Pirambu como mil maravilhas. Não, nenhuma mídia deve tratar nada fora da realidade. A questão é tratar o Pirambu só na forma negativa, como é feito. E quando não é feito só negativamente, cita um caso e outro de empreendedorismo no Pirambu, como aconteceu o caso de que o Pirambu em 2017, 2018, cresceu 37% o consumo do bairro, etc., mesmo em problema de crise econômica no país, porém foi relatado por um jornal e só. E foi um jornal digital. Não foi impresso, não passou em muitos programas de TV locais sobre essa conquista do bairro Pirambu e etc. E até os próprios políticos. Os políticos locais mesmo não deram atenção a isso, não falaram a respeito, não divulgam. O morador do Pirambu não sabe das informações e a nossa própria mídia local também não divulga. E isso dificulta muito a imagem do Pirambu, porque o Pirambu melhorou muito e não está sendo visto como tal. Não estão falando das melhorias do bairro Pirambu e não estão divulgando para os seus moradores. E isso continua a mesma imagem que foi criado há 50 anos atrás e que continua visto como um bairro violento, um bairro de miseráveis, um bairro de pessoas que estão ligados diretamente ou diretamente ao tráfico de droga, coisa que a realidade não é isso. A realidade não é isso. Então essa crítica social é baseado nisso e baseado em trabalhos acadêmicos que já estão aí. Eu vou botar o link abaixo para vocês darem uma olhada e pesquisarem. Ou seja, se você é da mídia, se você conhece alguém da mídia, mostre esse material para eles. Mostre o quanto o Pirambu evoluiu. Vamos valorizar o bairro. Eu não estou dizendo para a gente criar e romantizar o bairro Pirambu, criar coisas fora da realidade. Não, eu estou pedindo para nós, não só os moradores, como influenciadores sociais, pessoas que têm influência sobre a comunidade que vive, mostrar os dois lados da moeda, mostrar o lado positivo das coisas, mostrar o quanto o Pirambu evoluiu e, de fato, evoluiu. E não tem para onde negar. Então é isso que eu busco por essa crítica social da influência negativa da mídia sobre o Pirambu, é disso, que mostrou só um lado da história e não mostra o outro. Isso acaba dificultando muita coisa que deveria estar 1000 vezes melhor no bairro Pirambu, mas não está por esse preconceito, por esse conceito pré-concebido de um Pirambu criado por uma mídia que só queria mostrar um lado da história. Então é isso. A crítica é essa e que, baseado nesses materiais acadêmicos e nessas outras análises, podemos concluir de que de fato isso aconteceu e anda acontecendo no bairro Pirambu e que se não for feito nada, vai continuar assim. E o que é esse não ter feito nada? Vamos aqui, ó. Vou botar aqui o link abaixo. O papel da mídia na construção da imagem da favela carioca, na atração turística lá. Qual é o papel da mídia que fizeram lá? A mídia influenciou e muito na atração turística das favelas cariocas. E aqui em Fortaleza, isso acontece? Não. E o Pirambu tem perfil de ser um local turístico? Tem. O Pirambu é um dos bairros mais altos aqui de Fortaleza, e a gente tem uma vista linda, temos praias bonitas, que não são cuidadas pela prefeitura, não são cuidadas, não são tratadas como deveriam, a própria população não cuida das praias, das ruas, etc., mas o Pirambu em si é um local lindo, galera. É um local bonito, é um local que antigamente a nobreza, os nobres, os ricos, a elite cearense morava aqui próximo, elas tinham suas casas aqui, no morro aqui perto do Pirambu, que para viver, ficar aqui nas férias, etc. Quando a elite morava em Jacarecanga, eles tinham casas aqui para contemplar a beleza que era o bairro Pirambu. E hoje está muito mais bonito. E por que aqui não tem atração turística? Porque ninguém se esforça para valorizar o bairro. São poucas pessoas que se esforçam para valorizar o bairro. A própria prefeitura também não valoriza a Zona Oeste. De fato, temos que dar crédito à gestão que tivemos, que valorizou, construiu Vila do Mar. Damos valor a isso. E também a gestão atual fez muita obra no bairro Pirambu, como a questão do campo da Areninha, do polo de lazer ali, e do próprio Vila do Mar continuou, e etc. Mas isso não é tudo. É obrigação. Faz tempo que lutamos por isso. E estamos escolhendo agora. Então deve melhorar, deve ter um jeito de melhorar as praias do Pirambu que eu saiba, nunca foi próprio para banho. E por que não é próprio para banho? Por que não é tratado? Por que não é cuidado? Por que não incentiva os moradores a cuidar das praias? E etc. É isso que fica a discussão. Mas tudo começa quando a mídia criou e continua criando uma imagem negativa do Pirambu, que tem que ser mudado. A gente tem que tirar essa mancha de um Pirambu ferrado. O Pirambu nunca foi ferrado. O Pirambu, ele nasceu ferrado e mudou disso há muito tempo. Desde quando tivemos a marcha do Pirambu, isso foi mudado. Agora, a imagem ficou. E é isso que temos que mudar. A imagem do Pirambu perante a mídia e perante a sociedade cearense. Se não mudarmos essa mancha que ficou na história, se não mudarmos e tirarmos essa imagem, essa máscara mal feita da realidade do Pirambu, dificilmente vamos ter um Pirambu que realmente nos orgulhe, que realmente merece o nome Pirambu. Que é um Pirambu evoluído tecnologicamente, um Pirambu que tenha recurso financeiro, que cresça o seu comércio local, que cresçam as finanças familiares das pessoas, que desenvolva, que temos políticos que realmente representem o bairro, que não vive de briguinha política e de poder e etc. Mas para isso, temos que valorizar o nosso bairro.
E aproveitando, tem uma campanha do Pirambu Pensante, que é a campanha A Minha História no Pirambu, com a hashtag Orgulho do Meu Pirambu. Você pode mandar vídeo para nós a respeito da sua vida, um vídeo pequeno, não precisa grande, a respeito da sua vida no bairro e sua trajetória de vida aqui no bairro. Se você é ex-morador do Pirambu, se você atualmente mora no Pirambu, manda para nós o vídeo e a gente vai editar e postar aqui no Pirambu Pensante. E é isso, galera, a crítica foi feita, fique com Deus, se cuida e cuidado com a mídia. Falou, abraço.